Abramos a nossa Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13 em diante. Você está ouvindo pela Rádio Logos FM, estamos ao vivo. E lembrando, todas as pessoas que estão pela Rádio Logos, pelo canal do YouTube, quer nos ajudar, e é importante, vai no Pix da igreja, igrejalogospix@gmail.com, igrejalogospix@gmail.com, e é com O. Porque teve uma pessoa aí que abriu com igreja logospix@gmail.com, não tem igreja, não tem nada, é um oportunista, colocou uma isca, e é dele lá é com U, e o U é de motel, o logos com U é de motel, é de carnalidade, e com O é Jesus, logos com O é Jesus, no princípio era o verbo, a palavra verbo é a palavra aportuguesada. No original, no grego, eu sei uma palavra só no original, no grego, no versículo 1 de João, capítulo 1. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus. Então, Logos se refere à palavra, a Jesus Cristo, é com O. Romanos 10, 13 em diante diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa pregação? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, ou a pregação, e a mensagem, a pregação é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Chegou no Brasil e no Ceará, amém? Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira, por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, que está a Tua igreja aqui, que ouve pela rádio, pelo canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos, fala aos nossos corações. Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor Jesus, nessa palavra, em nome do Senhor, amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderemos dar um tema a essa palavra: fé na palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo, falando com você, falando com todos nós, por meio das escrituras sagradas, das sagradas escrituras, que é a Bíblia. Então nós precisamos crer no que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. E diante daquilo que o Senhor revelou para nós, e Ele nos deu o seu Espírito para que pudéssemos entender, pudéssemos ter compreensão, porque você vai entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, e do Antigo Testamento você entende também, do Antigo Testamento você entende o Novo Testamento, eles se completam, porque o que foi revelado lá no Pentateuco, na Torá, era sombra daquilo que Deus iria revelar no futuro, que é a sombra daquilo que é real. Real é você, a sua sombra só existe por causa de você. Então aponta para Cristo. Agora nós precisamos ter fé. Enquanto a igreja não entender, como está escrito em Abacuque, que o justo viverá da fé. A fé nada mais é do que confiança. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa ter fé.
fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a certeza daquilo que não se vê. Você tem certeza que Deus está aqui, que o Senhor sonda os nossos pensamentos, sabe da intenção dos nossos corações. Você tem tudo isso por meio da fé. E nós somos salvos por meio dela, amém? O que o Senhor diz? Creiam em mim e siga-me. Se você olha para a história da igreja, aqueles homens que acreditaram em Cristo Jesus, seguiram a Cristo Jesus, deixaram o seu comércio. Pedro era pescador, tinha um comércio da pescaria, como os outros também tinham. O outro era cobrador de impostos, tinha um bom emprego, era bem remunerado. Outros não tinham nada, mas eles deixaram tudo para seguir aquele homem. E eles viram coisa extraordinária sendo feita por meio daquele homem. Mas no Antigo Testamento, Deus também usou homens de forma poderosa e fizeram coisas extraordinárias, como Elias e Eliseu, que fez o dobro de milagres de Elias. E eles estão o seguindo. Resumindo, para a gente continuar aqui dentro desse texto, esse homem é morto. Ele morre, ele é crucificado. Se coloca no lugar daqueles homens, dos discípulos. Nós acreditamos tanto, e agora esse homem está morto, está enterrado ali. Mas de repente, e não era para ser surpresa, porque Cristo já tinha falado para eles várias vezes: eu vou para Jerusalém, serei entregue aos pecadores, aos gentios, vou ser morto e ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus falou várias vezes: vou ressuscitar ao terceiro dia. Quando o anjo aparece para a mulher, para que estava lá, ele não falou que ia ressuscitar. Então, para surpresa deles, e não era para ser surpresa, aquele homem surge novamente no meio deles, aparece no meio deles, e para gerar mais fé no coração daqueles homens, também daquelas mulheres, o Senhor ainda vai permanecer por mais 40 dias, andando com eles, dando instrução a eles, ensinando eles. E passa 40 dias e se alimenta com eles, come peixe, come pão com eles. Imagina na cabeça dos apóstolos: mas eu vi ele sendo morto, eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele sendo colocado lá numa cova, eu vi ele numa tumba, e ele está aqui com a gente. Glória a Deus. Outros dizem uau, outros dizem aleluia. Então a gente até, eu mesmo digo assim, hoje nós somos mais privilegiados do que eles, porque nós não vimos, e claro, Jesus diz: bem-aventurados que não viram e creram. Isto é mais do que felizes. Mas eles também deixaram tudo para seguir o homem, passaram por uma situação difícil, viu ele morto, mas seguiu. Mas também tiveram o privilégio de ver ele subindo aos céus. Então eles saem pregando a palavra de Deus. Nós testemunhamos sobre Cristo, são as primeiras testemunhas. Então eles ganham pessoas para Jesus. João ganha um homem chamado Policarpo, que também se torna um bispo, que vai pregar. E assim os anos vão passando, as décadas vão passando, os milênios passam, e esta mensagem chegou até os nossos dias de hoje. E nós estamos vendo o resultado da palavra de Deus, não apenas dos outros, mas também em nós mesmos, na nossa própria vida, Deus trabalhando no nosso interior, amém? Eu falei terça-feira passada, a fé não é uma jornada para os pés, mas sim para o coração. É Deus trabalhando no nosso interior, não é um ato da razão, mas sim da vontade. Primeiro da vontade de Deus, da nossa vontade de servi-lo, e de confiarmos nas Sagradas Escrituras. E nós não estamos seguindo uma ideia falida ou algo inacabado, nós estamos dentro de uma realidade perene.
Nós não estamos servindo um fruto de uma ideia de homem, seja de Platão, ou de Plutão, de Sócrates, ou desses filósofos que tem por aí, ou de Marx e outras coisas mais. Não, nós estamos aqui dentro de algo das Sagradas Escrituras. Você não vê ninguém aí nos últimos milênios perseguindo as filosofias, mas vocês vê eles querendo incendiar as Sagradas Escrituras. Você não vê na China ninguém querendo, o governo chinês querendo prender as pessoas que creem na filosofia de Confúcio, porque é um filósofo chinês, mas estão prendendo os crentes. E qual é o perigo que eles oferecem? Jesus nos ensinou a amar ao próximo, a amar os nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa, orar por quem nos persegue. Qual é o mal que os cristãos oferecem à sociedade? Os cristãos não têm oponente. Se tratando da carne, o único oponente dos cristãos é o diabo. Então isso é mais uma evidência do poder de Deus, o que a Bíblia tem razão. E o porquê que eles perseguem? Porque Satanás os influenciam, porque Satanás sabe que aonde entra a Bíblia, o reino dele corre perigo. Satanás sabe que aonde a palavra de Deus entra, pessoas que eram seus alienados, cegos, endiabrados, serão libertos e se tornarão os santos do Senhor nessa terra. Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de transformar as pessoas. E eu estou olhando para a multidão de pessoas que têm sido transformadas diariamente. A salvação é pela graça, mas a graça não deu algo totalmente acabado. A graça, nós fomos salvos pela graça, nós fomos perdoados pela graça. Agora a graça abriu a porta do caminho da santidade, e a santidade só vai ser possível por meio do Espírito Santo em nossas vidas. A lei era boa, mas não aperfeiçoava. A graça, ela é boa e aperfeiçoa. Então nós estamos sendo aperfeiçoados, mas para nós chegarmos na linha de chegada, de acordo com a vontade de Deus, a gente não pode abrir mão do Espírito Santo, não podemos abrir mão da palavra do Senhor. Então, para que nós possamos crescer na nossa fé em Deus, a palavra do Senhor precisa estar entranhada em nossos corações. Como o salmista diz, o Salmo 119, é gigante, o Salmo 119, é o versículo 105, se não me falha a memória. Eu peguei a palavra do Senhor, guardei no meu coração para não pecar contra ti. E outro texto também diz, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é lâmpada que ilumina os meus pés, e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus é o que nós precisamos para andar nesse mundo escuro. Eu não estou falando de a questão de uma ausência da luz que o homem conseguiu produzir através das hidrelétricas e outros tipos de fonte de energia. Não, é uma escuridão tenebrosa travada no mundo espiritual que cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Mas nós temos a responsabilidade de levar essa glória até eles, como Deus usou outras pessoas para trazer ela até nós. Quantos estão entendendo até aqui, pelo amor de Deus? Então nós precisamos de fé. Lembra, nas outras terça-feiras? Precisamos crer, como Abraão creu. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Abraão não tinha uma história para se inspirar, mas ele tornou-se uma história inspiradora. E por que ele tornou-se uma história inspiradora? Porque ele creu em Deus. Ele não tinha um livro como nós temos, ele não tinha uma história como nós temos, de pessoas de fé. E nós vimos lá no livro de Hebreus, terça-feira passada, que ele viu a cidade, a Nova Jerusalém, a cidade de ouro, e peregrinou, teve fé. É um exemplo de fé para nós. Não foi perfeito, nós também vimos isso, mas foi aperfeiçoado, porque mesmo na sua imperfeição, não saiu da presença daquele que poderia aperfeiçoá-lo.
ele creu, ele acreditou, e ele andou nos caminhos do Senhor. É uma inspiração, por isso que se tornou o pai daqueles que creem. Nós não somos filhos de Abraão pelo sangue, como os israelitas, mas nós nos tornamos filhos de Abraão pela sua fé, que é muito maior. Nós não somos filhos de Abraão pela linha de Levi, mas nós somos filhos de Abraão pela ordem de Melquisedeque. Como está escrito no Salmo 110, versículo 4, antes de Levi. Isso é tremendo. Então é aqui aonde nós estamos indo, nós vamos nos apropriando. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não era da ordem de Levi. Abraão existiu muito antes da lei, muito antes. Levi ia ser o seu trineto, alguma coisa assim. Então, irmãos, no texto em que nós acabamos de ler, versos 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem que a pregação é ouvida mediante a palavra de Cristo. No verso 18 diz, mas eu pergunto, eles não ouviram? Ele diz, claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e a sua palavra até os confins do mundo. Nós não podemos cometer o mesmo erro que os israelitas cometeram, os judeus cometeram, são nossos irmãos, e o Senhor veio fazer dos dois um. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, ele veio fazer dos dois, tirar a barreira da separação e fazer tanto dos judeus quanto dos gentios um só. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, éramos por nascimento chamados incircuncisão. Nós não éramos circuncidados como os judeus, pelos que se chamam circuncisão, os judeus, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estávamos perdidos. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Dão glória a Deus por isso, irmãos. Versículo 14, e diz, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. E versículo 15 diz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Oh, coisa tremenda, versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Você tem dúvida da existência de Deus? Olha para Israel, um povo perseguido, hostilizado e colocado como a escória do mundo. O Holocausto matou quase 6 milhões de israelitas, os nazistas, mas também os comunistas também mataram milhões de judeus. Ambos, você vai ver a história deles lá na Rússia, e como também na Alemanha, em toda aquela região, e é incitado o ódio no mundo, até às vezes por meio das ideologias, e cita as pessoas a odiarem a Israel. Isso é uma trama diabólica de Satanás, porque Deus quer fazer dos gentios e dos israelitas um só, por meio de Cristo, mas Satanás ele trabalha no mundo para dividi-los. E quantas vezes tentaram destruir aquele povo, mas nunca conseguiu, e não vão conseguir, porque Deus falou pela boca do profeta Jeremias, só tem um jeito de destruir Israel, destruir a lua e o sol. E tem uma coisa linda no versículo 20, e Isaías diz ousadamente, olha aí que coisa maravilhosa, fui achado por aqueles que não me procuravam. Quantos aqui procuravam Deus? Tem certeza? Quando a senhora está indo para o mar, querendo se matar lá, estava procurando Deus ou a morte? A morte. Ninguém aqui estava procurando Deus, irmãos. Deus se apresentou para nós como um socorro, como uma saída, e Ele veio. Nós lá queríamos saber de Deus.
Mas ele se apresentou, essa profecia, ela foi dada há mais de 2.700 anos atrás, e se cumpriu em nós. Fui achado por aqueles que não me procuravam, pelos cearenses. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim, os cearenses. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia a mão a um povo desobediente e rebelde. Então aqui, precisamos pregar e anunciar mais a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é a palavra. Quando você anuncia a palavra do Senhor, você precisa entender uma coisa: Cristo Jesus é a palavra do Pai. A palavra, fala comigo, palavra. Fala, essa palavra, uau, palavra, se tornou carne e habitou entre nós. A palavra, tudo foi feito por meio dele. Sem dele, o que existe não existiria. Deus diz: haja, houve, aconteceu. Em João capítulo 1, gente, pelo amor de Deus, João capítulo 1, verso 1, olha o que está escrito, versos 1, 2, 3 diz: no princípio era aquele que é a palavra que no original é o Logos, ele estava com Deus e era Deus, a palavra, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Deus falou, haja e houve. Então a palavra se fez carne. Antes do nascimento virginal de Maria, o corpo de Jesus não existia. Deus é Espírito. Um corpo de Jesus só passou a existir depois do nascimento. Só depois dali que passou a existir esse corpo. E o corpo que adentrou aos céus, e está marcado, que as marcas, o que o homem fez aqui na terra, que entrou no céu, as marcas em Cristo, em Jesus. Então esse corpo passou a existir, mas ele é a palavra, tanto que ele diz: vocês estavam no mundo sem Cristo, e os israelitas tinham a ele, eles tinham a palavra, nós não tínhamos, mas a palavra chegou, agora nós temos o Espírito Santo. Então lembra lá atrás, lá no início, quando eu comecei a pregar sobre isso, eu falar para vocês que eu estou numa continuação, que vocês nem percebem. Então a palavra de Deus nos mostra como faria Jesus se estivesse aqui. Então Jesus está aqui, a palavra, você tem Jesus com você. Agora você toca em Jesus, diferente de João. Os apóstolos tocaram em Cristo, tocaram no corpo que passou a existir do nascimento virginal de Maria. Mas aqui na palavra, você toca na palavra pela fé, que sempre que a palavra que é eterna. Então a palavra de Deus nos mostra como faria Jesus, se ele estivesse aqui, ele ocupa o seu lugar, então tem a mesma autoridade, como se ele estivesse aqui, tem a mesma autoridade, como se Cristo estivesse aqui. Aquela mulher sofrendo há 12 anos pelo fluxo de sangue, se eu apenas tocar nele, eu serei curado, eu serei curada, isto é, ela seria curada, e ela rompeu a multidão e tocou. Você não tem um corpo de Cristo para tocar, mas você tem Cristo em você. Deus do céu, você precisa crer nessa palavra. Agora isso é fé. Sem fé você vai dar risada, você vai achar que eu estou pregando coisas loucas aqui. Mas ele diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse de fato é o que me ama, será amado de meu Pai. Eu virei a ele e vou me revelar a ele. Então quando eu e você, quando nós consultamos a Bíblia,
Convém lembrarmos de que é o livro que tem Deus. Por isso que é sagrada as Escrituras, ela é sagrada. Esse livro contém Deus, tem vida. É o livro que Deus habita, que é por meio da sua palavra, e é por meio dela que Ele fala com os seus filhos. Por isso dê atenção à palavra de Deus. Por isso que o diabo quer tocar fogo nas Sagradas Escrituras. Por isso que quer impedir de que ela seja pregada, porque sabe que quando anuncia e prega, a pessoa é transformada. Então ela é sempre atual. Ela foi, é e sempre será a voz de Deus, na onde? Aonde? Na terra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Outrora ele falou por meio dos profetas e tal. Agora ele fala por meio do Filho, Jesus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Ele fez o universo por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de quem? É Cristo, que é a palavra. Colossenses 2:16 em diante, se não me falha a memória, tá? Me dá um desconto aí. 17, coloque 17, por favor. É 1:16. Colossenses 1:16. É versículo 1:16, capítulo 1, verso 16. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Apontando para Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tá? 18, ele é o cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é o cabeça? Ele, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E diz mais, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Fala comigo, o meu Senhor, Ele é o príncipe da paz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico, pelo corpo físico de Cristo, que foi o cordeiro, foi imolado na cruz, né? Mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem, a graça, ela abriu a porta, agora ande pelo caminho da santidade. Desde que continue alicerçados e firmes aonde? Aonde? A gente está pregando sobre o quê? Sem se afastarem da esperança do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas, a palavra que vocês ouviram, boas novas, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Quem? Nós. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia, aleluia. Agora me alegro-me em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Até aqui. Pelo amor de Deus, irmãos, fala comigo, eu tenho a palavra que liberta. Agora eu vou fazer uma perguntinha básica. Não levante a mão, por favor. Qual o valor que vocês têm dado à palavra? A palavra de Deus tem ocupado
10% do espaço que a internet tem ocupado na tua vida? Qual o valor que você tem dado às Sagradas Escrituras? Hoje tudo, eu vi um pregador, ele diz o seguinte: hoje a igreja nunca se louvou tanto como a igreja de hoje. Tudo é música, já viu? Tudo é música, música para lá, música para cá. Até os cantores, os famosos do mundo secular convidam os gospel para ir cantar nas festas deles, já perceberam? Os influencers convidam os gospel para cantar. Ele diz: eu nunca vi tanta música, tanto cantor, só que eu nunca vi uma igreja tão analfabeta teologicamente como a de hoje. Analfabeta, biblicamente analfabetos. Uma igreja que canta um bocado de coisa. Deus vai fazer, Deus vai não sei o que. Deus só vai fazer a forma como esse bando de gente por aí estão cantando, estão ministrando, a partir do momento que a palavra de Deus ocupar o espaço dela na sua vida. Aonde? No seu coração. Enquanto a palavra de Deus não se tornar mais importante do que o oxigênio que você respira, você vai continuar na onde você está. Ficamos de pé em nome de Jesus.